Olá, meu nome é Angélica Betim, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vai ser um vídeo especial. Hoje meu filho vai falar um pouquinho para vocês, vai contar a experiência que ele teve semana passada no FSY. FSY, né? FSY é um programa que a igreja faz com os jovens de 2 em 2 anos. É tipo um retiro onde eles levam os jovens, no caso aqui de Portugal, foi os jovens de Portugal inteiro, foram para um lugar onde eles ficaram juntos durante 5 dias e lá eles fizeram várias atividades, aprenderam várias coisas, né? Tiveram um convívio entre eles muito bacana mesmo. E muitos deles adoraram, né? Foi transformador. E meu filho, João Roberto, tem 14 anos. E ele participou, porque esse FSY é para jovens de 14 a 18 anos. E foi a primeira vez que ele foi. E ele vai contar um pouquinho da experiência que ele teve para vocês. Olá, sou o filho da Angélica. E semana passada, como ela já disse, eu fui para o FSY. Foi uma das melhores, foi a melhor semana que eu já tive, foi incrível. E, tipo, eu cheguei lá, eu não conheci ninguém, porque ninguém do nosso ramo ficou na minha companhia. E, tipo, eu não sabia, no começo eu cheguei lá, eu já me perdi para encontrar os quartos, que foi muito confuso. Mas depois eu encontrei minha cama, tudo, e veio chegando mais pessoas, eu fui conhecendo minha companhia. E eu lembro que chegou meu líder, a gente se conheceu, ele falou para todo mundo falar um pouco. E eu lembro que na primeira noite a gente já se conhecia, já conhecia todo mundo, parecia que a gente já se conhecia há alguns meses. Foi incrível, tipo, em menos de um dia a gente parecia que se conhecia há alguns meses. Na primeira noite a gente também fez muita bagunça. E no segundo dia, a gente acordou cedo, foi ruim porque eu dormia em cima do lado de uma janela. Então todos os dias eu acordava com frio. E eu lembro que no segundo dia a gente acordou cedo, escovou os dentes e esperou nosso líder chegar lá pra gente falar sobre uma certa escritura que uma pessoa da nossa companhia preparou. E quando a gente fez isso, a gente atrasou um pouco e a gente foi conhecer o resto da nossa companhia, que eram as moças. A gente foi lá pra cima, a gente comeu o nosso pequeno almoço, conhecemos as moças. E o pequeno almoço era todos os dias pão com queijo, pão com mortandela e achocolatado. Não era mal, mas também não era a melhor comida. E eu lembro que no segundo dia foi mais para conhecer a companhia e tal. Teve a primeira reunião do casal diretor, que eu aprendi algumas coisas, agora de cabeça eu não lembro quais. Eu anotei muitas coisas. E depois disso a gente foi almoçar. A comida eu acho que foi macarrão à bolonhesa. E à tarde eu não sei o que a gente fez, agora esqueci. Teve o terceiro dia. No terceiro dia a gente já se conhecia. Quer dizer, na noite do segundo dia a gente já se conhecia muito. No terceiro dia, que foi na quarta-feira, foi muito bom também, que a gente teve as aulas, que eu aprendi várias e várias coisas sobre as bênçãos patriarcais. Se a minha mãe quiser, eu posso fazer alguns vídeos falando sobre o que eu aprendi nas aulas. Pode ser? Aprendi sobre a bênção patriarcal, aprendi sobre o corpo e os superpoderes, entre outros, que eu tenho tudo anotado, tudo bem certinho.
Aí eu lembro que durou o dia todo as aulas. A gente teve a gente acordou, fomos pegando almoço, comemos, teve a nossa reunião matinal e eu lembro que depois a gente foi foi ouvir o casal diretor falar mais sobre algumas coisas, anotei várias coisas. E teve as aulas que durou o dia todo. Então a gente teve 2 aulas, almoçamos e mais 2 aulas. Depois foi tempo livre e depois fomos para os quartos. Depois foi uma reunião que a gente sempre tem de noite. E de novo, no meu quarto, que eram as camaradas. Eram uns 30 garotos nas camaradas. E a gente também não conseguiu dormir, fez muita bagunça. Desde eu consegui dormir. No quarto dia, pra mim foi o melhor dia. Foi um dia quase 100% espiritual, que até agora eu lembro. Foi o dia que eu mais chorei também. E a gente acordou de manhã, teve a nossa reuniãozinha matinal. Ah, esqueci de mencionar outra coisa. Que toda noite a gente tem uma reunião. A gente tem uma reunião que a gente junta os rapazes da nossa companhia e faz a reunião. Lembro que até o terceiro dia a gente fazia a reunião com os rapazes. Do quarto para adiante a gente fazia a reunião com as moças também. E daí, continuando no quarto dia. A gente só podia usar roupa de domingo, que era a roupa social. E eu suei muito nesse dia também. E também tinha eu e mais 2 garotos. A gente dava muito bem, mesmo não se conhecendo, se conhecendo há tipo 3, 4 dias. E eu lembro que nesse dia a gente tava fazendo stand-up lá, rindo de tudo. E daí nossa primeira aula, e daí teve a convenção do casal diretor, que eles falaram de outras coisas que eu também não lembro. Eu não lembro de muita coisa que eu aprendi, mas teve algumas coisas que me marcaram muito. Depois teve as aulas nossas teve as aulas, o casal diretor deu uma aula, a gente teve 2 aulas. E eu lembro que nessa aula eles falaram sobre os vícios, que eram os vícios no celular e tal. E eu vi um amigo meu que sempre tava usando o celular ao meu lado, e eu falava, desliga o celular. Até que ele desligou e deixou de lado e decidiu prestar atenção na aula. Eu anotei muitas coisas também. Se a minha mãe quiser, eu faço um vídeo falando sobre isso. Depois teve, pra mim, a que foi a melhor aula de todas, que foi a aula do Cristo Vivo, que a gente falou sobre a vida de Cristo e a crucificação e tal, e coisa que eu acho que a minha mãe já falou no canal. E depois a gente chamaram algumas pessoas que no início eu pensava que era pro show dos talentos, que ia ter no dia seguinte, se eu não me engano. Mas depois me chamaram toda a nossa companhia, entre outras pessoas, que não faziam parte do show dos talentos. E daí eu fiquei já, pra onde a gente vai? E daí depois que a gente entrou numa sala lá, tinha várias vendas, tinha um X e várias vendas nessa sala. Daí eu sentei no meu lugar e coloquei minha venda. Antes falaram pra gente colocar as vendas. Eu lembro que ele falou pra gente imaginar uma praia vazia com uma pessoa de vestes brancas vindo lá no fundo. E conforme ela ia se aproximando, Jesus Cristo. E depois ele disse pra gente olhar para as mãos de Jesus Cristo, que estavam lá nas marcas. E tava lá meu nome. E nessa hora eu chorei muito, muito, muito mesmo.
foi uma das experiências mais legais, que aquilo nem parecia que era coisa da minha imaginação. Parecia muito real. E eu lembro que aí ele disse pra gente fazer uma pergunta para Cristo. E daí eu fiz a minha pergunta, eu perguntei, quem sou eu? Ele ficou em aberto ali a pergunta. Eu continuei chorando, dei um abraço em Jesus Cristo, depois tirei as vendas. Quando eu tirei a venda, eu olhei para o projetor e estava lá a foto de Jesus Cristo. Aí eu chorei muito mais ainda. Aí nós saímos da sala e parecia que aquilo foi mesmo uma visão. Foi muito legal. E quase todo mundo que saiu da sala estava chorando. A gente se abraçou, tudo. E aí, depois a gente foi no banheiro lavar a cara para mostrar para as moças que a gente não chorou. Mas não adiantou, a gente chorou mesmo. Depois disso, teve o tempo livre, que foi normal, um tempo livre. E depois a gente teve depois a gente foi para os quartos, teve a reunião de noite. Eu lembro que nessa reunião a gente fez junto com as moças, que... Não. Essa noite a gente não fez junto com as moças. Ah, e uma coisa que eu esqueci de mencionar antes. No segundo dia, a gente teve um baile informal com o tema de Havaí. Foi legal, foi muito legal. E depois, depois dia 4, teve dia 5, que foi na sexta-feira, o último dia da FESOI. Foi um dia maravilhoso, foi um dia muito legal, com muitas atividades. Eu lembro que, acho que eu tô confundindo os dias, mas ok. O dia 5, a gente fez gritos de guerra, estandartes, que deixaram eu ficar com o estandarte. E também a gente fez o nosso grito de guerra. Aqui, ó, agora eu vou repetir o nosso grito de guerra. A gente começava a bater palma e tal, e a gente falava: erguemos nossas vozes no meio da floresta, eternos e gloriosos, que a nossa força se manifesta para a eternidade, com Cristo viver. Eternos e gloriosos vieram para vencer. E daí a gente apresentava a nossa bandeira. E teve várias brincadeiras que foram incríveis. Se eu não estou enganado, esse aí aconteceu no último dia mesmo, se eu não me engano. E depois dessas brincadeiras, a gente teve o nosso tempo livre. E depois do tempo livre foi o baile formal, que foi muito legal. Eu tinha meu pai e tal, alguns dançaram sozinhos. E teve algumas músicas solos que eu aprendi até alguns passos de dança. Depois do baile formal, a gente foi lá fora. Não, foi a partir do dia 5, a gente fez a reunião com as moças. Depois do baile formal, a gente foi lá fora, tava todo mundo trocado, tava bonito. Aí várias pessoas começaram a dar os seus discursos, testemunho, e foi muito legal. Eu lembro que uma coisa que eu esqueci de mencionar do dia 5, no dia 4, que teve a noite do testemunho, que foi incrível, maravilhosa, e também teve o show de talentos, que também foi incrível. Teve várias pessoas que apresentaram seus talentos e tal, foi incrível, maravilhoso. E no último dia, que não foi no dia 6, a gente prestou nosso testemunho para as pessoas da nossa companhia. E ele foi muito engraçado.
Mas também me fizeram chorar lá. Daí a gente foi dormir, foi pra hora do silêncio e fomos dormir. Tava muito cansado nesse dia. E daí eu lembro que no baile anunciaram quem ganhou no estandarte e no grito de guerra. Aí na minha companhia ganhou no estandarte mas perdeu no grito de guerra. Depois eu vou mostrar a foto do meu estandarte, que deixaram ficar comigo. Foi muito legal a ação deles. E depois aí teve a outro silêncio e no dia seguinte a gente foi embora. Eu chorei muito na despedida, eu tive que arrumar as coisas e tal. Foi muito triste. Quando a gente estava indo embora, eu chorei no ônibus. Quando eu cheguei em casa, eu chorei um pouco mais. E foi essa minha semana no FSY. O FSY foi muito legal. Foi muito legal por causa que eu fortaleci meu testemunho, fiz amizades novas. Foi meu primeiro FSY e foi incrível. Eu presto meu testemunho que a igreja é verdadeira, que todo evangelho é verdadeiro e que Jesus Cristo está do nosso lado. E sempre quando a gente precisar, nas horas chatas, nas horas boas, Jesus Cristo está ao nosso lado e nos ajudando. E essas coisas nós Cristo também. Deu. Bom, muito obrigada, João, por contar, né, de forma bem detalhada a sua experiência no FSY. Bom, é isso. E eu fiquei muito feliz por ele ter voltado para casa, né? Feliz, transformado, ele gostou muito e ele queria muito contar essa experiência para vocês, muito mesmo. Sei que ficou um vídeo um pouquinho longo, mas espero que todos tenham entendido. Eu não vi. Bom, até mais Até mais. e nos encontramos no próximo vídeo. Namaste.